Olá, bem-vindo à Recorta, Mostra de Compartilhamento Artístico. Nessa edição, a gente vai contar um pouquinho do trajeto da Ação Produções Artísticas dentro do Programa de Qualificação em Artes com o projeto 1960-20. A programação completa dessa mostra você consegue conferir na nossa página linktree/recorta. Muito obrigado por chegar até aqui e bora pro vídeo! Era noite de 1971. Eu não tenho muita clareza se era uma sexta-feira ou um sábado, porque as coisas ficam um pouco confusas na minha cabeça às vezes. Conforme eu vou contando, elas vão se embaralhando na minha memória e às vezes eu acho que na verdade foi 1871. Mas ao mesmo tempo os acontecimentos se assemelham tanto com 2021 que eu fico confusa. Eu prefiro não falar as datas. Eu prefiro só contar e aí vocês vão me ajudando a lembrar, porque foram tantos e foram tantas que eu prefiro não errar. Esse é o ponto. Ela estava muito apreensiva quando chegou na casa dele e tocou a campainha. Ele sorrateiramente abre a porta. Ela entra, eles conversam, o telefone toca. Ele atende e imediatamente transfere para ela. Ela estava muito assustada enquanto conversava com a pessoa do outro lado da linha. Eles escutam barulho de fogo. O fogo é justamente a transformação. É ele quem transmite calor para que as coisas mudem seu estado. É ele quem incendeia, é ele quem pode juntar e separar, é ele quem permite que o ser humano se desconstruísse e construísse de novo. Por isso, fogo é a ação, é o agente transformador. Golpes, contra-golpes. Alguns chamam de revolução. A questão é que desde que eu cheguei aqui eu só presencio matança. E começou com o genocídio indígena. Mas esse ainda não é o ponto. A linguagem é quem delimita as fronteiras da mente. E quando eu digo fronteiras, não digo em um sentido de que a gente tem um limite mental por causa da linguagem, mas sim como se a mente fosse uma chave e que diferentes formatos são capazes de abrir diferentes portas. E é daqui que nasce o tempo. Eu tô fazendo uma confusão. É que, como sempre, eu começo a contar os momentos que eu presenciei e vai virando uma mistura na minha cabeça. O fato é que o genocídio sempre foi muito forte, muito presente nessa terra. E sempre norteado em um fantasma. Sempre em nome de Deus, sempre em nome de algo efêmero que talvez não exista. Porque se existiu, eu não presenciei. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E se a gente quebrasse isso? Se todos os fatores se correlacionassem e determinassem uns aos outros? Se o tempo não fosse a ordem de ações, mas o conjunto de razões que levou a essa ação? Ela acordou.
se libertou das amarras, amontoou uns livros num canto do galpão onde fora abandonada e subiu. Lançou a corda que amarrava sua mão sobre um caibro de madeira. Uma voz adentra no local, bem baixinho, sussurra. Ontem eu não estava com o Bolsonaro no Planalto? Eu tava lá. Eu sei que eu tava. Parece que chegou o Dom Pedro. Ele tá tentando conversar com os abolicionistas. Tá tentando ganhar um prazo. Estão falando em um golpe militar. É muito confuso desde que eu cheguei aqui ou desde que eu vim de lá. Sempre foi isso. A ação não é quem determina o resto, porque ela também é influenciada por um outro fator, o período em que ela ocorre em relação ao falante, já que, para conjugar um verbo, é necessário saber justamente o seu tempo verbal. E acima de tudo, sempre piorados. Desculpa. Eu sei que tá cada vez mais confuso e que eu comecei isso tudo sem me apresentar. Então talvez se eu falar o meu nome para vocês, fique um pouco mais claro onde eu quero chegar. Muito prazer. O meu nome é História.